Associação TV Record, que procura criminalizar os legisladores dessa Casa de Leis, simplesmente porque eles estão no exercício da sua atividade legislativa. E isso nós não podemos aceitar. Veja bem, foi feita uma consulta no Tribunal de Contas sobre a questão de diárias e de verba indenizatória, que eu vou ler aqui para vocês. Existe legalidade na concessão de verba indenizatória para vereadores? A resposta do Tribunal de Contas: sim, é possível a concessão de verba indenizatória aos vereadores, através da lei, artigo 37, parágrafo 11, da Constituição Federal de 88. É um direito garantido na própria Constituição. E a diária também está garantido também nessa parte. Todos os vereadores dessa Casa de Leis que pegam diária, a população não menciona isso porque não tem espaço no veículo de comunicação. Mas os vereadores saem daqui da Câmara de Vereadores para poder resolver em Cuiabá interesses da população. E agora, existe um marco divisório aqui nessa Casa de Leis. A vereadora Nádia pegou uma vez verba indenizatória. Então, quer dizer, o senhor Lelinho dos Santos Capiche fala que é legal e que mas é imoral. Então, eu vou ler o que significa imoral, imoralidade. Oposição aos princípios da moral, imoralidade de um livro. Qualidade do que é imoral. Coisa moral. Significa devassidão, desonestidade, indecência. Senhores vereadores, tem alguém decente nessa Casa de Leis? Tem desonestidade nessa Casa de Leis? É desonesto atender a população de Juína? É desonesto ir resolver problemas de saúde, problemas do Intermate, legalização de lotes para a população, resolver um monte de situação em Cuiabá? Então, nós não podemos ser classificados por um veículo de comunicação como devassidão, desonestidade e indecência. Aí ele fala, é legal. O que significa legal? Conforme com a lei ou por ela prescrito. Que está em ordem, que está certo. Então, como que ele fala? Então, ele desconhece a denominação dessas palavras. Então, senhores vereadores, quando ele fala que é imoral, ele está nos desrespeitando a população. Por quê? Porque nós prestamos serviço para a população. Nós estamos lutando pelo interesse da população. E eu não aceito isso. E convido vocês a não aceitar. Certo? Eu afirmo o seu bom trabalho que você faz nessa Casa de Leis, Nádia. Mas você não se diferencia de nós porque você não pega diária, não pega verba indenizatória. Você pegou, então quer dizer, você pegou sabendo que era legal. Mas por causa da posição política do apresentador Lelinho dos Santos Capiche, você voltou atrás e devolveu. Não, está o documento aí que nós levantamos e vamos mostrar para a senhora que a senhora realmente fez uso. Uma outra questão, por que quando essa Casa de Leis tinha contrato com a TV Record,
não se falava de verba indenizatória e não se falava também de diárias. Na gestão do presidente Carequinha, reunido lá na sala da presidência, foi feita uma conversa entre o Carequinha e o Lelinho, depois de um ano anterior, o vereador Zumar Cusel recebeu ataques constante, e depois, na administração dele, com o contrato da Câmara, virou a maior paz. Então a população tem que saber quais que são os interesses desse veículo de comunicação, que é interesse econômico. Na gestão do prefeito Hilton de Campos, enquanto estava com contrato com o prefeito Hilton de Campos, não se falava mal. Quando rompeu o contrato, virou aquele Deus nos acuda. Então, eu não aceito esse tipo de situação. Inclusive, tem um processo no judiciário aonde ele foi proibido de falar de mim. Ele tem consciência disso, porque ele não conseguiu provar o que ele falou de mim, de desonestidade, de uma série de coisas. Ele quer criar um palanque político para ele. Ele queria sair candidato a deputado. Então, quer dizer, isso desqualifica ele como um apresentador de televisão que tem que ser imparcial. Mas as verdadeiras intenções dele, talvez no ano que vem, possa ser mostrado. Vai tirar a máscara de imparcialidade, que na verdade não tem nenhuma, para poder se candidatar, porque ele acha que ele pode fazer melhor do que todos os políticos de Juína, certo? E a senhora tem sido favorecida, porque enquanto ele fala dos 8 vereadores, ele não fala um A da senhora. E a senhora está aqui junto com a gente, lendo projeto, aprovando projetos, apresentando projeto de leis, fazendo indicação, resolvendo problemas em Cuiabá. Agora, ele dizer para a gente que no exercício do nosso trabalho, a gente vai pegar do nosso salário, sendo que a verba indenizatória e a diária é uma coisa legal. Todos os órgãos públicos e empresa fazem uso de diária. Então, por que no nosso país a Constituição nos torna todos iguais? E por que nós vamos ser tratados de forma diferente por esse apresentador? Quer dizer, os outros, o Ministério Público que pega diária, não comete ilegalidade nenhuma. O IBAMA que pega diária não comete ilegalidade nenhuma. O prefeito do nosso município que pega diária não comete ilegalidade nenhuma. Então é um contrassenso. Não pode acontecer isso, certo? E outra coisa, ele presta um desserviço para a população de Juína, onde a população de Juína tinha que saber da importância dos legisladores. A senhora é testemunha na avaliação dos terrenos da Palmiteira. Qual que foi a posição dos vereadores? De que fizesse um preço justo. Isso ele falou no veículo de comunicação. O módulo 6, energia no módulo 6. Qual que foi a posição dos vereadores? De ter energia no módulo 6. De fazer a regularização fundiária do bairro Palmiteira, do bairro Padre Duílio, de fazer asfalto do município, de reformar a escola, de melhorar a saúde. O corpo de bombeiro, quantas vezes os vereadores todos se uniram para resolver o problema do corpo de bombeiro? E nós somos chamados aqui de devassos, de desonestos e de indecentes? Isso é grave. Falta um minuto para concluir? Então,
nós não aceitamos esse tipo de situação. E é bom, senhores vereadores, é bom que de hoje em diante, cada pessoa que for atendida, anotar nome, endereço e falar o que nós vamos resolver por essa população, que não é pouco, é muito. Fico o dia inteiro aqui no meu gabinete atendendo pessoas, e todas as pessoas que eu atendo, elas são bem atendidas, e os seus casos são resolvidos, como a senhora também faz isso. A senhora deveria, sabe, se posicionar e falar que seus colegas vereadores trabalham, porque nós temos a humildade de olhar para a senhora, no olho da senhora, e falar que a senhora trabalha, que a senhora executa bem a sua função. Eu queria que a senhora tivesse essa humildade de falar para todos os seus colegas que nós trabalhamos. Ou senão que a senhora engrossasse as fileiras junto com a Record e falasse que a senhora é a heroína do município de Juína. E nós somos os devassos, os desonestos e os indecentes, que nem o apresentador da televisão fala de nós. Então, população, eu queria que ele passasse na íntegra a minha fala, certo? Para a população poder ligar para lá e falar assim: não, os vereadores realmente prestam serviço para nós, como a senhora presta. Muito obrigado, senhores vereadores, não podemos aceitar isso.